Olá, boa tarde. Neste exato momento, 15 horas, estamos ao vivo no plenário 1º de maio, onde dentro de instantes teremos a abertura de mais uma sessão plenária. Essa é uma sessão ordinária que foi convocada para a tarde desta terça-feira. Lembramos a todos que na sessão ordinária, os vereadores podem falar tanto no pequeno como no grande expediente. O pequeno expediente é aquele momento onde os vereadores sobem à tribuna e têm 5 minutos para falar sobre assuntos relacionados à cidade. Já no grande expediente, são 15 minutos e os vereadores podem contar também com a parte de outros vereadores. Neste momento, os vereadores registram presença no painel eletrônico. Assim que tivermos o quórum mínimo de vereadores presentes, eles podem participar online ou ainda de forma presencial. Será aberta oficialmente a sessão. Vamos acompanhar.
de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta é a 213ª sessão ordinária da 18ª legislatura, convocada para hoje, terça-feira, dia 16 de maio de 2023. Iniciaremos aqui com o pequeno expediente da forma regimental. O primeiro orador inscrito, vereador Manuel Del Rio, centroavante do time, que vai... Comunicado de liderança, quando é esse do líder, antes do Está inscrito o senhor no comunicado de liderança, que será após o grande expediente. Muito obrigado. Após o grande ou após o pequeno? Temos o pequeno e o grande, após o grande, né? Mas muito me honra ouvir o nobre vereador Manuel Del Rio. Muito obrigado. Peço que o vereador Manuel Del Rio se atenha ao seu tempo, por gentileza. Bom, 6 minutos. Então, hoje você vai descontar, né? Tá bom? Cumprimentar aqui o presidente, cumprimentar todos os colegas presentes, os trabalhadores aqui desta casa e os acompanhantes aí da TV Câmara. Quero falar de 2 assuntos rapidamente. Hoje eu recebi no gabinete um grupo de entidades que tem convênio com os telecentros, né? E qual que é a reclamação? Que os telecentros vão ser fechados. Cerca de 52 ou 56 telecentros existentes em todas as cidades que não está sendo renovado. O decreto se encerra agora e não está sendo renovado. E eles estão reclamando porque primeiro que não pode fechar, né? Mas se fechar, ele está em período de dissídio e não pode nem afastar os trabalhadores. Mas nós achamos que o telecentro não deve ser paralisado e nem fechado. Queria solicitar, senhor presidente, para o prefeito e para esta casa, fazer gestão junto ao secretário responsável por essa área, para que renove e possibilite a continuidade desses telecentros. Os telecentros, esses 50 e poucos telecentros, embora tenha 100 e poucos, eles atendem quase 1 milhão de pessoas, todos os telecentros, quase 1 milhão de pessoas nas periferias, onde as pessoas vão desde fazer currículo, fazer trabalho escolar. Então, os telecentros têm um papel da inclusão digital. Nós, normalmente, falamos das questões mais graves, né? Que a pessoa não tem moradia, que a pessoa não tem alimentação e tal, mas a exclusão digital também anula o progresso, anula a possibilidade da pessoa ingressar no mercado de trabalho. E eu estive em Brasília semana passada, e o Ministério do Trabalho está desenvolvendo uns projetos que podem potencializar os telecentros, né? Eu tenho falado aqui que a gente tem que combinar os esforços dos diversos entes federados para levar a política pública para os trabalhadores. Então, o Ministério do Trabalho está fazendo um convênio com a Microsoft para implantar um programa de formação de letramento tecnológico e que poderia combinar com os telecentros aqui de São Paulo e potencializar a disponibilização de política pública de inclusão digital. Mas agora queria solicitar a intervenção desta casa, né, ao prefeito Ricardo Nunes, para renovar o convênio com essas entidades que realizam um trabalho extraordinário com as pessoas que têm dificuldade do acesso à internet. Queria fazer esse apelo, pedir ao prefeito para receber as entidades e renovar esses convênios. Outro assunto que eu quero falar rapidamente aqui, porque o presidente já me enquadrou aqui, né, presidente? É em relação aos imóveis
fechados, as propriedades sem função social, se havia possibilidade de fazer um levantamento dos imóveis que não pagam IPTU, ou que de um modo ou de outro frauda a cobrança desse imposto. Nós temos informação aqui, tem um prédio aqui no centro da cidade, na Avenida São João, né, que está há 30 anos fechado, e esse prédio praticamente não paga IPTU, porque na matrícula, fraudaram a matrícula. Então a matrícula, em vez de ser 12 mil metros de construção, aparece com 1.200 metros de construção. Então o proprietário mantém o imóvel fechado e praticamente não paga imposto. Então nós precisávamos ter um mecanismo para que fosse revelado todas essas propriedades que não cumprem a função social. E além de não cumprir a função social, também não paga imposto. E mais, elas criam um grande problema para a cidade, porque esses imóveis são responsáveis pela epidemia de dengue. Todos esses imóveis fechados são criadouros de dengue, de rato, de barata, de pulga. Os pombos também convivem por ali e cria um grande problema ambiental para a nossa cidade. Então, queria encerrar aqui, presidente, dizendo que nós precisaríamos descobrir essa estoque de propriedades que não cumprem a função social, que poluem o meio ambiente, não recolhem impostos, para penalizar ou transformá-las em propriedades públicas para disponibilizar para a população de São Paulo, para que a gente possa melhorar a vida das pessoas, para que a gente possa transformar essas propriedades abandonadas rapidamente em moradia popular. E também outros serviços necessários do poder público para melhorar a vida das pessoas em São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. O senhor foi muito comportado hoje. Cumpriu o horário. Não, passou 1 minuto e meio, mas tudo bem. Com a palavra, vereador Marcelo Messias. Com a palavra, vereador Marlon Luz. Com a palavra, vereador Milton Ferreira. Com a palavra, vereador Milton Leite. Com a palavra, vereador Paulo Frange. Com a palavra, professor Toninho Vespoli. Boa tarde a todos e a todas. Bom, primeiramente, queria saudar todos os servidores públicos que estão em um grande ato na frente da Prefeitura Municipal, exigindo a sua reposição infracionária. Não estamos falando de aumento real, mas exigindo a reposição infracionária. Para quem não sabe, os servidores públicos municipal, há décadas que eles acabam tendo a política do 0,01%, ou seja, salários congelados, né? E agora, para o pessoal de educação, veio o subsídio. Eu, como professor da rede municipal, vou lutar de todas as formas e maneiras aqui nessa casa para evitar o subsídio para o pessoal de educação. Porque isso aí destrói a carreira pública. Só para ter ideia, o pessoal que está no nível inicial, que recebe um aumento considerável. Ou seja, quem está 10 anos na prefeitura vai receber praticamente o mesmo valor de uma pessoa que ingressaria na carreira nesse momento. Então isso aí é uma destruição da carreira pública e nós não vamos aceitar isso de jeito nenhum. Nós queremos aumento para todas as faixas do magistério e do quadro de apoio. Uma segunda questão, eu queria parabenizar o Tribunal de Contas do município, porque a Prefeitura Municipal de São Paulo, a Secretaria de Cultura, ia fazer uma virada cultural multiverso. O que é uma virada cultural multiverso? Você vai lá e faz seu bonequinho no avatar pela Meta, pelo Facebook, né? E a virada cultural era o seu bonequinho que ia participar de uma virada cultural virtual. 10 milhões de reais ia ser gasto nessa virada cultural virtual. Eu tenho visitado, por exemplo, bibliotecas da área da cultura. Tem teto caindo
teto caindo lá nas várias bibliotecas, falta servidor para trabalhar nas bibliotecas. E a iluminada secretária de Cultura estava preocupada em fazer uma virada cultural multiverso, sendo que em países onde a tecnologia é bem avançada e as pessoas têm acesso à internet, como nos Estados Unidos, foi feita uma virada cultural e foi um verdadeiro fracasso de público. Aí, de vez de se começar com um valor mais módico, para ver qual que ia ser a participação, não, já se gasta 10 milhões, enquanto vários equipamentos da cultura estão totalmente abandonados. Então, a gente entrou com uma representação no Ministério Público, no Tribunal de Contas do Município. O tribunal suspendeu o edital, fez várias perguntas à prefeitura, a prefeitura não conseguiu responder, porque falou que não daria mais tempo, então ela cancelou esse absurdo que ia ser um gasto totalmente desnecessário de 10 milhões de reais. Agora só espero, que a Secretaria de Cultura pegue esse dinheiro e aplique onde precisa lá. Se a secretária não visita as bibliotecas, venha no meu gabinete que eu tenho foto e passo para ela todos os endereços das bibliotecas que estão precisando de uma melhora na sua estrutura, E agora também foi suspenso aí a questão da terceirização das casas de cultura, mas agora a nossa próxima meta é acabar de vez com essas terceirizações na casa de cultura. Uma outra coisa que eu queria falar, que é importante também, é a questão dos kits multimídia nas escolas. Com os meus assessores, que chama Caravana de Educação, a gente visita semanalmente várias unidades escolares. E eu já denunciei aqui várias vezes o quê? Que foi comprado em torno, o investimento foi em torno, se não me engano, de 160 milhões de reais em equipamentos multimídia para instalar nas nossas unidades escolares. Isso em 2020... A prefeitura, em agosto de 2020, fala que 50% ia estar instalado em dezembro de 2020. Nós estamos agora, no mês de maio de 2023, em torno nem de 50% dessas salas foram instaladas, sendo que a garantia delas era de 2 anos, então já acabou a garantia desses aparelhos. Se a prefeitura instalar e não funcionar, o prejuízo agora fica com a prefeitura. E mais ainda, não se sabe ainda até quando vai terminar essas instalações. Eu coloquei no Tribunal de Contas do Município, nós agora estamos fazendo um relatório para complementar a nossa denúncia no Tribunal e no Ministério Público, e eu tenho certeza que alguém tem que pagar a conta, porque não é possível. Quem se diz gestor, quem se fala que não é político e se fala que é gestor, gestar tão mal o dinheiro público. Porque se eu fosse prefeito dessa cidade, eu simplesmente colocaria uma portaria para que as unidades escolares usassem o dinheiro do PTRF para poder fazer essa instalação. Se resolveria o problema em 2, 3 meses que o próprio diretor ia usar a verba do PTRF. É claro que daria o dinheiro que a prefeitura está pagando por uma empresa fazer um trabalho porco igual está fazendo, poderia transferir esse dinheiro para as escolas porque elas já teriam sido instaladas. Eu só espero, que o Tribunal de Contas do Município e o Ministério Público tomem uma atitude, porque não é possível se gastar tão mal o dinheiro público, é dinheiro de impostos dos nossos munícipes aqui da cidade de São Paulo. E se gasta mal e consequência não tem para quem se gasta mal. E mais ainda, quando a gente vai conversar na secretaria, parece que nós estamos indo com o pires na mão pedindo um favor daqueles que deveriam fazer o processo corretamente. Então, espero aí que o prefeito, espero que esteja me escutando, converse com o seu secretário, porque não dá para administrar as coisas desse jeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Ricardo Teixeira. Eu gostaria aqui de anunciar a volta do nosso secretário dos Transportes, Ricardo Teixeira, que é um vereador, reassumindo aqui a Câmara Municipal, o seu mandato de vereador, e gostaria de
te falar da admiração que tenho por você, pelo sentimento de carinho que sempre tive por Vossa Excelência em todos os lugares que passou, como secretário de várias secretarias, como vereador em vários mandatos, sempre atuante, sempre trazendo novidades, como fez a faixa azul aí para as pessoas como eu que andam de motocicleta na cidade, diminuindo os acidentes drasticamente. Então, muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado. Eu perguntei para ele se era 5 minutos e já tomou 2, né? Então sobrou 3. Obrigado. Começou agora. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras. Passei 20 meses no Executivo. Quem já passou pelo Executivo sabe que lá a gente fica exposto 24 horas, né? O prefeito Ricardo Nunes, quem eu quero agradecer aqui, Chechel, que está na presidência, e o Riva, líder do governo, quero agradecer aqui a confiança que o prefeito Ricardo Nunes deu à minha pessoa, colocou na minha pessoa, de eu ter ficado esses 20 meses lá defendendo o transporte, trânsito e mobilidade, né? Senival, que está aí na mesa, a presidente da comissão, sabe o quanto de trabalho que a gente tem no Executivo. O Senival sabe disso, que eu ficava quase que online em todas as reuniões da Comissão de Transporte e Trânsito, acompanhando e vendo de perto os problemas, que é um ângulo diferente, né? O que a Câmara vê e o que a gente vê. Tudo bem com o senhor? Eu estou de volta, somos do mesmo partido, né? Estamos juntos. Obrigado, Eli. E a forma que a gente enxerga, estando no Legislativo, estando no Executivo, é diferente, porque lá você tem que... É que nem padaria, né? Pediu, tocou, ganhou, tem que ter pão quente a toda hora. E você falou uma coisa que era o maior desafio lá na Secretaria e continua, que é o número de mortes em acidente de trânsito na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, hoje, morre um motociclista todo dia no asfalto e morre um pedestre todo dia no asfalto ou na calçada. Ciclista é um a cada 11 dias. Ou seja, dá um total na cidade, se a gente for ver os números no final do ano, é praticamente uma guerra. É uma guerra se a gente olhar para o resto do planeta, né? Eu estou vendo aqui um médico ali, Dr. Rato, me olhando. Dr. Rato, mais de 1.350.000 pessoas perderam a vida no ano passado em acidente de trânsito no mundo. Então não é um problema só aqui na capital, é um problema de todas as grandes cidades. Eu diria assim, não é só grandes cidades, viu, presidente? As médias cidades que não têm um controle de tráfego como as grandes cidades têm, estão tendo mais acidentes que aqui. Então, se você pegar uma cidade como Ribeirão Preto, Campinas, Goiânia, são cidades menores que nós e a subida, o grau de número de acidentes está subindo numa exponencial. Nós tivemos aqui meses, se eu não me engano foi fevereiro, que acho que bateu em 1,6 mortes de motociclista por dia. Então, eu sei que o Riva é motociclista, eu sei que o Chechel é motociclista, e foi uma das coisas que a gente enfrentou, que é a faixa azul. O Riva não é motociclista, então ele me enganou. Porque ele, por diversas vezes ele levou comissões de motociclistas para falar comigo. Então ele está me enganando. Eu tinha certeza que ele era motociclista. O Riva anda na garupa. Ele anda na garupa. E assim, gente, essa questão dos motociclistas, eu acho que o prefeito Ricardo Nunes, quando a gente foi lá no gabinete, mostrou os projetos que tinham para a motocicleta, ele foi lá no centro de treinamento da CT, ele acompanhou os agentes de trânsito andando na faixa azul, que nós sinalizamos dentro do pátio da CT. Ele acompanhou dia a dia, desde o início da faixa azul. E hoje, a faixa azul está se tornando um projeto para todo o Brasil. E eu diria que até para fora do Brasil, né? Teve uma equipe da CT que foi para a Malásia, teve uma equipe da CT que foi para os Estados Unidos. Nós aqui na América Latina, diversos países vieram até aqui à capital para conhecer a faixa azul. O antigo secretário nacional de trânsito apoiou muito essa medida. O atual secretário nacional de trânsito já esteve aqui acompanhando diversas cidades. Perdi a conta do número de cidades do Brasil que já tiveram aqui conhecendo a faixa azul. Nós colocamos como meta da cidade mais 200 quilômetros de faixa azul para proteção dos motoristas. Eu posso voltar para cá, eu diria que bem tranquilo e com o serviço realizado. E agora, batalhar, se Deus quiser, não era o que a minha família queria, por mais uma reeleição, mas a gente aceitou o desafio e vim para cá com esse intuito, né? Apesar de alguns amigos aí ontem falarem,
de indústria de multa, né? O pessoal não conhece os números. As multas, graças a Deus, em São Paulo estão caindo. A frota sobe, o número de multas cai. Se a gente pegar em 2013, o número de multas válidas, 10 anos atrás, o número de multas válidas na cidade de São Paulo, presidente, foi de 10 milhões. No ano passado foi de 9. E a frota subiu. Então, não existe indústria de multas, as multas vêm caindo até porque a população sabe da gravidade, a população está entendendo essa gravidade, a população está se protegendo mais. Então, por isso que quando a gente escuta o pessoal falar de indústria de multa, é que não conhece os números da cidade de São Paulo. Quanto a cidade de São Paulo investe em sinalização, em educação, em engenharia, em operação de trânsito. Volto para cá, meu tempo está estourando, volto para cá feliz de rever todos vocês e vamos batalhar pela cidade de São Paulo. Obrigado, presidente. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo. Rinaldo Digílio. Roberto Trípoli. Rodrigo Goulart. Rubinho Nunes. Ruth Costa. Sandra Santana. Sansão Pereira. Senimal Moura, que não veio hoje. Muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar quem nos acompanha da galeria da Câmara Municipal, leitores do Diário Oficial, público que nos assiste também pela TV Câmara São Paulo, os pares presentes, os vereadores que gostam de estar participando e especialmente fazer uso da palavra aqui, que é um instrumento que temos justamente para apontarmos aqui os problemas que há na cidade, que são muitos. Dentre eles, no dia de hoje eu quero falar um pouco sobre a Lei Municipal 13.478 de 2002, que disciplina sobre a organização do sistema de limpeza urbana da cidade de São Paulo, Coronel Salles, que foi subprefeito aqui na Sé, que é vereador, que conhece muito bem essa cidade, como poucos vereadores. Diversos, que vereador Eli Corrêa, vereador Jorgi, vereador Manuel, vereador Fábio Riva, que é o líder do governo. Eu até comentei agora há pouco, e assim, com a minha preocupação de ser vereador, e observando vereador Eli Corrêa, tenho certeza que Vossa Excelência já observou isso também. O acúmulo de lixo que está por toda a cidade. Isso é inaceitável. A cidade de São Paulo, eu acho que nunca teve nessa situação. Então, é um alerta para o prefeito. Outro dia eu já falei sobre esse assunto. Os telejornais, eu tenho o Bom Dia São Paulo, outros, diversos deles, sempre vêm apontando. E está um acúmulo muito grande. Eu acho que tem alguma coisa errada acontecendo. Tem algo muito grave acontecendo. Porque a cidade nunca encontrou-se da forma que está hoje a sensação de abandono. E é por uma coisa que eu diria que não tem dificuldade. Agora precisa de ver se quem tem essa obrigação e recebe por isso, se está fazendo o serviço. Eu acredito que não. Porque não tem essa de você andar na periferia ou em regiões mais próximas do centro. Porque o acúmulo está em diversos pontos. E eu estava vendo aqui o orçamento, o dinheiro que tem disponível para essa cifra durante o ano corrente. O ano corrente é de cerca de 2,8 bilhões. É dinheiro demais. Nós já estamos praticamente na metade do ano. Algo está acontecendo muito grave. Eu acho que o prefeito tem que tomar essa decisão para ontem, de combater isso. Tem que cobrar dos subprefeitos, tem que cobrar de secretários, tem que cobrar de todo mundo, porque vai chegar um momento que a gente não vai poder nem andar mais, porque é lixo, é falta de zeladoria, as praças, o mato alto. Há 1 mês, 2 meses atrás, tinha muito acúmulo de chuva, estava chovendo muito, o mato realmente subia muito rápido. Mas hoje já não está mais. Hoje já não tem mais, Salles. Hoje já não tem mais esse punhado de chuva, então já deu para ter um controle. Então é importante que possa olhar isso com carinho melhor, porque a cidade merece um tratamento melhor, pelo menos é o que eu imagino
E se a gente for olhar nos últimos anos, não é que estou falando por falar, não é crítica ao prefeito, criticar o prefeito por criticar, não é politicagem também não, são problemas da cidade que estão acontecendo hoje, que eu diria que não deveria estar acontecendo, porque a zeladoria é algo que você tem que manter, não tem como você tem que limpar todos os dias, porque a cidade é muito grande, então o volume é muito alto. E aí tem essas empresas de lixo com contrato. Tem contrato que está para vencer, precisa renovar, se vai ter nova licitações, melhor dizendo. Será que não tem um jogo por trás de tudo isso? Para a cidade ficar desse jeito? Isso é uma preocupação que tenho. E acho bom ficar de olho, porque se você andar em qualquer ponto da cidade, é o que você observa o povo falando. É falando sobre isso, mas eu acho que tem tempo de corrigir. Outro assunto que eu queria trazer aqui, rapidamente, está encerrando meu tempo, eu vou procurar encerrar no tempo correto, é justamente sobre o fim de contrato com os telecentros, que falou aqui o vereador Manuel Del Rio, falou agora há pouco. Manuel, é algo que é muito importante, porque a formação digital e a inclusão digital é fundamental. Isso sempre foi usado como uma política pública muito importante para todos. Não dá para, de uma hora para outra, esperar, olha, vai encerrar o contrato com 58 telecentros que tem na cidade de São Paulo, encerrar de forma unilateralmente, e aí, não, vai fazer um novo chamamento para não sei quando. Eu acho que está errado também. É algo que deveria já ter preparado o pessoal, ter dialogado, ter conversado. Olha, encerra hoje, mas já tem o chamamento a partir de amanhã. Porque isso é importante para as regiões mais distantes do centro, para a periferia, onde tem o povo mais humilde, o povo pobre, que não consegue pagar para poder ter uma formação digital. Isso é o mínimo, é uma política pública que eu diria fundamental, uma das mais importantes. Então não pode, de forma unilateral, sumariamente, o governo dizer, não, agora nós estamos encerrando. Aí não dá, né? Eu acho que o secretário tem que compreender, tem que chamar esse povo, dialogar, suspender o encerramento e dar oportunidade. Não, vamos fazer de outra forma, que ficaria muito melhor. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, vereadora Silvia, da bancada feminista. Vereador Jorge Wilson Filho. Vereador Tami Miranda. Vereador Adilson Amadeu. Vereador Alessandro Guedes. Vereador João Ananias. João Ananias não vai falar? Aqui, Gilson Barreto. Senhor presidente. Pois não, vereador. Só registrar Gilson Barreto presente. Registrada a presença do vereador Gilson Barreto. Já estou com a palavra já, presidente? Queria comentar meu presidente que está ali conversando, não tem horário, posso falar o dia todo, não posso? Estou brincando. O senhor pode falar o dia todo com quem? Com você. Tu pode subir no meu gabinete e a gente começa a conversar. Bom, eu queria cumprimentar aqui o meu presidente e meus companheiros aqui de Câmara, a Rede Câmara também, pela a participação aqui no dia a dia de transmissão das nossas plenárias. Cumprimentar aqui os funcionários da Câmara, que sempre nos atende com sempre aquela delicadeza conosco, né? Tudo que nós pedimos nos atendem. Os guardas da GCM, que também está sempre conosco, né? Muito importante. E, claro, né, gente, queria me transcrever aqui para quem está me assistindo agora, falar que eu sou, né, moreno, cabelo liso, estou vestido hoje com terno azul, camisa branca, listrada de azul. Para as pessoas saberem quem está falando, é muito importante que a gente transcreva aqui, para não ter dúvidas, né? Mas hoje aqui eu queria falar um pouquinho, gente, sobre as ciclofaixas da cidade, né? Porque na gestão do nosso prefeito Fernando Haddad, houve uma dedicação muito importante para as ciclofaixas da cidade de São Paulo, do transporte público, na mobilidade. E há alguns anos, assim, pensar em ter ciclovias na cidade de São Paulo era absurda. Mas, contrariando esse tipo de pensamento, as vias destinadas para ciclofaixa, os ciclistas, né, não só deram certo, como também comprovaram a sua necessidade para o povo.
Contudo, a Prefeitura de São Paulo está reduzindo o tamanho das ciclofaixas feitas no governo Haddad, inclusive a da Avenida Rebouças, como foi noticiado pelo G1 recentemente, dizendo que as ciclofaixas estão cada dia menores. Porém, as ciclofaixas não podem ser reduzidas, nobres vereadores. Sabe por quê? Porque ela gerou hoje um transporte no sábado, domingo, como você vê, fecha alguns lugares. E você vê a importância da ciclofaixa, a população vai lá, usufrui daquele espaço, é muito importante. Com a diminuição dos espaços, há mais chance de acidentes entre ciclistas e motoristas, já que os carros passam a circular perto das bicicletas, seja em uma avenida, seja em uma das ruas mais tranquilas da cidade. Você percebe que gera aquele desconforto para o ciclista, passa muito próximo aos carros, então é muito importante a gente pense nessa forma de ver a ciclofaixa na cidade de São Paulo. É um retrocesso também para o povo de São Paulo e não vamos deixar isso acontecer, gente, porque é muito importante que a gente tenha esse tipo de transporte na cidade de São Paulo, que é as ciclofaixas. Sabemos que há um crescente movimento contrário à implantação de ciclofaixas, ciclovias na cidade de São Paulo, né? Principalmente na capital paulista. E outros lugares hoje tem um aumento de ciclofaixas, muitos lugares hoje nós temos ciclofaixas aumentando no dia a dia, melhorando o transporte, hoje o pessoal utilizando a bicicleta na cidade, melhora a saúde e outras coisas mais. A gente tem que pensar sempre na saúde, que é muito importante. Eu acho que as bicicletas ajudam a população na sua melhoria da sua saúde com as bicicletas, né? E claro que quando o resumo é uma disputa de mesquinha para preservar as áreas de estacionamento e não reduzir, em hipótese alguma, o espaço da circulação de automóvel. A gente percebeu isso na cidade de São Paulo há muitos anos. Nós tínhamos uma marginal com áreas verdes na beira dos rios e a gente começou a fazer asfalto para melhorar o quê? O transporte de quê? De carros. Em vez de a gente analisar o direito de circulação da população, analisar áreas verdes que tinham mais nas marginais Tietê, aí fomos lá, desmatamos e aumentamos o quê? As faixas de carros para poluir mais. É muito importante que a gente pense nesse sentido, né? Sabemos que também a maior cidade do Brasil ainda está estacionada no século passado em relação à mobilidade. A gente podia novamente repensar na cidade, por exemplo, até o centro da cidade, diminuir um pouquinho os carros, só os ônibus e ver mais na verdade, o movimento de bicicletas. Acho que ajudaria muito até os roubos um pouquinho, né? Porque a gente saberia o que queríamos fazer a segurança. Negar o desenvolvimento sustentável, o uso da bicicleta como alternativa do transporte dos cidadãos e manter um conceito já abandonado nas cidades mais desenvolvidas do mundo, além de negar o povo que utiliza esse meio de transporte como meio de transporte e de lazer. Para vocês verem que tem muitos lugares hoje, nós estamos diminuindo até as calçadas, né? Em proveito as calçadas e diminuindo também até as vias públicas, deixando a população mais próxima dos ônibus. Então seria importante que a gente pensasse no futuro, né? No meio de sustentável, para a gente melhorar a circulação do ar na cidade, melhorar esse ar que a gente respira hoje em dia. Tá bom, gente? Obrigado. Essa seria a minha manifestação hoje aqui. Obrigado a todos. Um abraço. Muito obrigado, obrigado, vereador. Viu, Chechel? Muito obrigado, vereador João Ananias. Com a palavra, a vereadora André Santos. Com a palavra, a vereadora Celino Tato. Com a palavra, a vereadora Tílio Francisco. Com a palavra, a vereadora Aurélio Nomura. Com a palavra, o vereador Bombeiro Major Palumbo. Com a palavra, o vereador Camilo Cristófaro. Com a palavra, o vereador Beto do Social. Com a palavra, o vereador Celso Janazzi. Com a palavra, a vereadora Cris Monteiro. Com a palavra, o vereador Danilo do Posto de Saúde. Com a palavra, o doutor Nunes Peixeiro. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, nosso presidente. Quero desejar um bom retorno aqui para o nosso secretário, que fez um trabalho excelente lá na Secretaria de Mobilidade. Muito bem-vindo. Cumprimentar aqui a todos os nobres vereadores, a todos que nos assistem aqui através da TV Câmara. Eu quero aqui fazer alguns cumprimentos ao prefeito Ricardo Nunes pelo olhar e o investimento que tem feito nas periferias da cidade de São Paulo. Hoje eu estive na comunidade do Heliópolis visitando algumas obras, como por exemplo a reforma da creche Mina, que Cidade Nova Heliópolis tem 50 anos de existência e é a primeira creche daquela comunidade. Hoje está sendo feito um investimento de aproximadamente 1.700.000 numa reforma, deixar totalmente revitalizada.
Também estive visitando as obras da UPA Sacomã, Heliópolis também, que será entregue, previsão para o próximo mês de maio, ano que vem. Então, com capacidade de atendimento de mais de 20 mil pessoas, o que vai desafogar muito a saúde naquela região. Uma UPA 3, que vai ter uma grande importância para o atendimento das pessoas naquela região. Tive também na cidade de Tiradentes, cruzei a cidade, tive visitando as obras de contenções no córrego da Rua Milagre dos Peixes. São 750 metros de contenções num córrego, uma obra que tinha grandes necessidades de ser feita e há muito tempo havia promessas, mas nada tinha sido feito e agora o prefeito Ricardo Nunes, através da SM Sub, abraçou essa causa e está resolvendo o problema para atender toda aquela população. Tive também, ainda na cidade de Tiradentes, visitando a obra da ciclovia na Avenida dos Metalúrgicos. Vai ser uma das melhores ciclovias que nós temos na cidade de São Paulo. A obra está em andamento e certamente vai contemplar aquela população que tanto almejava aquela ciclovia numa avenida tão importante como a Avenida dos Metalúrgicos ali na cidade de Tiradentes. Também ainda na cidade de Tiradentes, estive visitando as obras da escola que está sendo construída com previsão para entrega, Coronel Salles. Agora, no final do ano, já para início de aulas, o ano que vem, numa escola totalmente nova. É a escola na Sonata do Luar, que fica na rua Sonata do Luar e já está em fase de conclusão. É uma obra excelente. Aquele bairro ali, a Vila Iolanda, certamente está ganhando um grande presente que era almejado há muito tempo. Ainda também na comunidade ali do Cidade Tiradentes, estive no Jardim Maravilha, onde há 40 anos havia uma promessa de asfalto em toda a comunidade. Para quem conhece a cidade de Tiradentes, Jardim Maravilhas é um dos principais bairros em população. Lá, Coronel, era lama e esgoto a céu aberto. Hoje está finalizando as obras de asfalto ali, e por todas essas obras, esses gestos de carinho, esse olhar que o prefeito Ricardo Nunes tem tido para as periferias de São Paulo, quero aqui cumprimentá-lo e assim também a todos da equipe. Meu muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Sidney Cruz. Com a palavra, a vereadora Sandra Tadeu. Com a palavra, a vereadora Edir Salles. Com a palavra, a vereadora Elaine do Quilombo Periférico. Com a palavra, o vereador Eli Correia. Boa tarde, presidente Chechel Trípoli. Boa tarde, senhores vereadores e vereadoras e amigos que estão nos acompanhando pela Rede Câmara. Como presidente da Comissão Extraordinária do Idoso e de Assistência Social, quero falar hoje sobre um editorial vinculado ao jornal O Estado de São Paulo. Brasil envelhece e precisa se adaptar. Novas projeções sobre o perfil da população incluem impacto do aumento das mortes pela Covid, políticas públicas em saúde, educação e trabalho que precisam ser repensadas urgentemente. O Brasil precisa adaptar suas políticas públicas às novas expectativas para o crescimento populacional e é necessário que essa reformulação seja feita de maneira urgente, segundo as projeções mais recentes sobre o crescimento do número de brasileiros. O envelhecimento populacional está chegando mais cedo. Um impacto importante da pandemia de Covid, ainda há pouco analisado, é a antecipação do momento em que a população do Brasil vai parar de crescer e passará a decair. A conclusão natural desse processo será o envelhecimento populacional. Apenas a faixa da população com mais de 45 anos é que tende, a partir agora já de 2020, a crescer. Espera-se redução para os demais grupos etários, o que é chamado superenvelhecimento da população. Esse panorama exige, portanto, mudanças importantes em como os governos, em forma geral, a União, estados e municípios, vão direcionar seus esforços e recursos. A mudança no perfil da população já está impactando de forma sensível o mercado de trabalho e é de fundamental importância
capacitarmos os 60 mais, cada vez mais com cursos e aprimoramentos. O estudo do IPEA indica, nesse caso, sugestões como cargos e horários flexíveis, redução de preconceitos com relação ao trabalho do idoso, melhoria no transporte público, entre outros. Vale relembrar que a taxa de fecundidade, que já foi de 4 filhos por mulher, num período relativamente recente, na década de 80, caiu abruptamente para 2,2 filhos no início desse século e agora estamos com 1,6 filhos. Olha que na década de 80 éramos 4 filhos por mulher, agora estamos a 1,6. Também é preciso reorientar as diretrizes para a saúde e educação. Um país com gente mais idosa deve estar preparado para oferecer mais leitos hospitalares, mais tratamento geriátrico e mais condições que facilitem a rotina dos idosos nas grandes cidades. O envelhecimento populacional não deveria assustar, mas deve ser visto como um caminho para o país entrar definitivamente no século XXI. Isso, entretanto, só ocorrerá se o governo e a sociedade compreenderem que estamos numa nova fase, a do envelhecimento. Tem uma outra situação que também é delicada e importantíssima, senhor presidente, a violência financeira e extorsão praticada contra os idosos, principalmente envolvendo familiares. A pandemia também agravou muito essa situação. Isolados em casa, idosos tornaram-se vítimas dos próprios filhos. Mais da metade dos crimes de abuso econômico de idosos envolve os parentes mais próximos, como filhos, netos e sobrinhos. Segundo dados, Serviço de Denúncias da Ouvidoria da Secretaria dos Direitos Humanos do Governo Federal demonstra que dos tipos de violência cometidos contra os mais velhos, a financeira é a terceira maior do Brasil, atrás da psicológica e negligência, abandono dos cuidados ao idoso. Qualquer prática que visa a apropriação ilícita do patrimônio de uma pessoa idosa, que pode ser realizada por familiares, profissionais como cuidadores ou instituições financeiras, configura crime. É prática comum os idosos depositarem grande confiança nas pessoas mais próximas, e este é um dos fatores principais quando ocorre o abuso. O inimigo das finanças do idoso pode estar na mesma casa. Ele é deixado de lado e, com as debilidades físicas e mentais, é quando surge a oportunidade de se usurpar o idoso financeiramente. Muitas vezes, as próprias pessoas idosas delegam a outras pessoas a administração dos seus rendimentos, sem tomarem as devidas precauções. Cria-se uma situação de dependência, tem vergonha aliada ao medo de apresentar queixa. As principais causas de violência financeira são a falta de respeito pela pessoa idosa, o desconhecimento da lei e dos seus direitos, e também a errada ideia dos familiares de que o patrimônio da pessoa idosa lhes pertence e que podem decidir em nome dela. Consideram-se práticas de violência financeira, primeiro, forçar a pessoa a assinar um documento sem lhe explicar a sua finalidade. Segundo, forçar a pessoa idosa a celebrar um contrato ou alterar o seu testamento. Terceiro, forçar o idoso a fazer uma doação. E quarto, forçar a pessoa a fazer uma procuração ou ultrapassar os poderes de mandato. É uma prática, infelizmente, também constante dentre inúmeras praticadas. Para evitar ser vítima de violência financeira, precisam manter-se informados e não deixar de tomar as decisões sobre a sua própria vida e sobre os seus rendimentos. Por isso, criei a lei número 17.898, que dispõe sobre o serviço de recebimento de denúncias de violações de direitos dos idosos em âmbito municipal e dá outras providências. Então, quem souber ou estiver sendo vítima de qualquer violência, ligue 156 e denuncie. Vamos continuar nossa luta para que os idosos sejam vistos e respeitados. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Eli Correia. Encerrado o pequeno expediente, passamos agora ao grande expediente de forma regimental. Com a palavra, vereador Danilo do Posto. O comunicado, vereador, é no final do grande, é em seguida. É um minutinho só, é só em seguida. Vereador Danilo do Posto, de Saúde. Vereador Dr. Nunes Peixeiro. Vereador Sidney Cruz. Vereadora doutora Sandra Tadeu. Agora, encerrado o grande expediente,
Iniciamos aqui, passemos aos comunicados de liderança. Primeiro vereador inscrito a fazer um comunicado de liderança é o vereador Jair Tato, que se inscreveu no refeitório há 6 horas atrás. Presidente. Você agora em seguida. Alô. Senhor presidente, vereadoras, quem nos assiste pela TV Câmara, pelas redes sociais, com a anuência do meu líder, vereador Senival, faço aqui um comunicado de liderança em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores. Nós tivemos nesta semana, que passou na cidade de São Paulo, a 4ª Feira Nacional da Reforma Agrária. Aqui eu vou passar alguns números. Foram 320 mil pessoas que circularam nos 4 dias. 560 toneladas de produtos, 191 cooperativas, 38 toneladas de doações que destinaram uma parte de toda a produção que veio para a feira para doações às entidades carentes. 1.700 tipos de produtos. Foram 1.700 trabalhadoras e trabalhadores feirantes, 412 artistas, 20 mil mudas de árvores, 880 quilos de sementes, 30 cozinhas, 95 pratos típicos, 80 mil refeições, 15 oficinas e seminários. Senhor presidente, eu quero aqui, para se fazer justiça, encarnando o espírito democrático e republicano, líder Senival, do nosso presidente Lula, fazer aqui os agradecimentos à Prefeitura de São Paulo, prefeito Ricardo Nunes, através do secretário Fabrício Cobra, também o secretário de assistência, nosso querido colega vereador, hoje secretário, Carlos Alberto Bezerra. Também estender, na pessoa do secretário Gilberto Kassab, do coronel Melino e do major Ricardo, por estarem trabalhando na liberação do Parque da Água Branca e também alojaram 800 trabalhadores e trabalhadoras no complexo Baby Barione. Então, para se fazer justiça, agradecer essas figuras que contribuíram muito para esta feira, a 4ª Feira Nacional da Reforma Agrária. Que eu queria aproveitar esse momento e dizer que esta feira, ela está no calendário oficial da cidade, vereador Gilson Barreto, e fazer um agradecimento a vossas excelências, que na outra legislatura, para aprovar esta inclusão no calendário, precisamos aqui de 37 votos. Nós, da oposição, somos 14 hoje, éramos 14 também naquela legislatura, e vossas excelências concordaram, então, neste PDL proposto por este vereador, e esta Feira Nacional da Reforma Agrária, ela passa, então, a integrar o calendário oficial da cidade de São Paulo. Então, gratidão aos vereadores e vereadoras que, naquele momento, ajudaram a aprovar. Coronel Salles, eu dei esses números, eu quero dizer que não precisou de uma viatura se deslocar para este local. O número de incidentes foi 0. Esse é o MST. 0 de ocorrências. Nenhuma viatura precisou se deslocar para lá. Obviamente, se precisasse, tenho certeza, citei aqui o coronel Merino, citei o major Ricardo, também estariam à disposição. Quero agradecer o presidente da CT, meu xará, o Jair Dias, também pela colaboração na documentação e na liberação. Este é o MST, que organiza, e aqui eu disse, também já numa oportunidade, ao secretário de Turismo, que do ponto de vista das diversidades,
do ponto de vista da culinária, uma vez que nós somos capital mundial da gastronomia, do ponto de vista da cultura dos estados, foram 24 estados ali nesta feira, trabalhadores e trabalhadoras que viajaram até 3.000 quilômetros com seus alimentos produzidos na terra que eles conquistaram com muita luta, produtos sem agrotóxicos. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que o MST fez esta feira que, do recorte social, eu falei para o secretário Rodolfo, é uma das mais importantes na cidade de São Paulo. Quando eu falava que São Paulo tem grandes eventos. São Paulo tem Fórmula 1, vereador Manuel Del Rio. São Paulo tem a Fashion Week. São Paulo tem inúmeras feiras gastronômicas. Mas São Paulo tem a Feira Nacional da Reforma Agrária no seu calendário oficial da cidade. Esses são aqueles que são acusados de invasores de terras, de baderneiros. Então, por favor, quem não pôde estar lá, no meio dessas 320 mil pessoas que circularam pela feira nos 4 dias, procurem acessar o site da Quarta-feira Nacional da Reforma Agrária. Vocês terão uma impressão diferente. Aqueles que têm uma impressão negativa com relação ao MST. E aí tem uma CPI lá em Brasília, aprovada contra o MST. Que venha a CPI. Porque baseado no que eu falei dos produtos orgânicos, da agricultura familiar, porque 70% daquilo que vem para a nossa mesa não é do agronegócio, que é importante, que é um produto de exportação, não é o milho e a soja. 70% daquilo que a gente consome é da agricultura familiar produzida neste país. O arroz que está nas creches da cidade de São Paulo é o arroz orgânico do MST. Então que venha a CPI, porque talvez na CPI nós vamos saber ali que o suco de uva produzido pelo MST não é resultado das grandes vinícolas que usam o trabalho análogo à escravidão. Nós vamos compreender que são produtos orgânicos que não têm trabalho escravo. Nós vamos compreender que a agricultura familiar para esse país, que a reforma agrária se faz necessária. E eu quero aqui encerrar, senhor presidente, já agradecendo pelo tempo a mais, encerrando, eu quero aqui dizer o que o nosso querido representante, dirigente nacional do MST, Gilmar Mauro, colocou, que enquanto existir um trabalhador e uma trabalhadora, uma família sem terra nesse país, haverá a existência do MST. E eu quero dizer, Manuel Del Rio, assim como Vossa Excelência pensa, enquanto existir um trabalhador e uma trabalhadora sem teto na cidade de São Paulo, a frente de luta por moradia também existirá. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos e a todas. Muito obrigado, vereador Jair Tato. Com a palavra, vereador Gilson Barreto. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e os amigos que nos acompanham. Senhor presidente, na cidade de São Paulo, chegou ao meu conhecimento, fui procurado por algumas mães e alguns pais, que pais de autistas, que hoje está enfrentando um problema que, segundo eles, alguns planos de saúde, principalmente da região de São Paulo, está encerrando os convênios, simplesmente porque tem um filho autista. Isso é um absurdo. Então, esses pais me procuraram, nós vamos reunir para saber realmente o que é que está acontecendo, por que do encerramento desses convênios, que segundo eles é porque o filho é autista e não querem mais atender. Isso é um absurdo, se isso realmente
estiver acontecendo. Né? Tem que atender. Autismo não é que a pessoa tem um filho autista porque quis. Tem seu filho, precisa de tratamentos especiais, e esses planos de saúde são obrigados, inclusive, a atendê-los. Eu não quero citar nenhum plano de saúde aqui, porque ainda não tenho casos, não me passaram o caso concreto, mas nós vamos reunir esses pais e nós vamos trazer para esta casa e discutir esse assunto, que é muito importante, principalmente para essas famílias que estão sendo prejudicadas. Outro assunto, senhor presidente, é a respeito do decreto 17.575 de 2017, a respeito da instalação das salas de aulas de computadores, ou seja, do convênio que a Prefeitura de São Paulo tem com algumas organizações sociais para manter aula de computação. E hoje, na cidade de São Paulo, aparentemente é 50. Existe um decreto, o 17.575, de 2017, em que prevê um tempo desse convênio, salvo engano, completando 10 anos. E está completando, o ano que vem completa, e as pessoas já estão sendo avisados que realmente esses contratos com as entidades, que são valores irrisórios, inclusive, que vão encerrar. Isso aí também não pode, nós vamos levar ao conhecimento do Executivo para analisar o decreto e ver realmente o que é que podemos fazer a respeito e manter esses convênios com essas organizações sociais que prestam, que é a questão do telecentro, que prestam relevantes serviços à comunidade, principalmente para os jovens da periferia, os idosos que utilizam desses convênios e para ter acesso à informação. Então, é uma coisa também que possivelmente nós teremos que tratar nesta casa. Outra questão, senhor presidente, é parabenizar o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, quanto ao investimento que está havendo nos fundos de vale, canalização dos córregos. Nesse sábado passado, nós tivemos em Itaquera, e o senhor prefeito teve, inclusive, foi fazer uma vistoria, fiscalizando, e as obras realmente bem feitas, e resolveu o problema, e está resolvendo o problema de muitas famílias que viviam na beira desses córregos, ou vivem na beira desses córregos, mas agora não com mais cheiro como existia, e sim com dignidade e recuperando o seu habitat. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Coronel Salles. Senhor presidente, vereador Senival, amigos e amigas que nos assistem pela Rede Câmara, ocupo essa tribuna para lembrar que hoje nós estamos completando 2 anos do falecimento do nosso querido prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Pessoa que eu tive a honra de conhecer ainda jovem, quando trabalhamos com o governador Mário Covas no Palácio, eu ainda um jovem tenente, e conheci aquele estudante de economia e de direito, fazia as 2 faculdades juntos, o Bruno, e uma alegria em viver, e seguiu os passos do avô. Foi deputado federal, foi secretário estadual do Meio Ambiente, um bom secretário.
foi vice-prefeito de São Paulo, prefeito de São Paulo, e uma coincidência, vereador Aurélio, o senhor que é do PSDB, quando o Bruno assumiu a prefeitura, eu assumi o comando geral. E nós tivemos, o primeiro desafio foi a queda do prédio, ali no Largo do Paissandu. E nós estávamos juntos às 3 horas da manhã, ele chegou de madrugada, e lá nós fomos, era dia 1º de maio, e arrumando trânsito, e ele lá muito pronto, muito preocupado em acolher as pessoas que moravam naquela ocupação, apoiando os bombeiros, apoiando os vizinhos, preocupado com a CET. Na época, a CET era dirigida por outro grande brasileiro, que foi o João Otaviano, que também já faleceu. Então, eu venho aqui render as homenagens ao prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Tive a honra de ser convidado por ele para ser o subprefeito da Sé, aceitei e procurei dar a melhor contribuição para a cidade. Então, fica aqui a nossa lembrança dos 2 anos da passagem desse grande brasileiro, esse grande prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Uma outra coisa, presidente Chechel, eu venho falar, o vereador Senival fez aqui um apontamento sobre a zeladoria. Hoje é o dia do servidor da limpeza pública, do nosso Gari. Eu tive a oportunidade de trabalhar com eles aqui na Sé, uma turma disponível, uma turma muito trabalhadora, gente de muito valor, homens e mulheres de muito valor e que nos honram com o seu trabalho. Eu digo que eles são os maiores especialistas em limpeza do país, porque trabalham 24 horas para o funcionamento da cidade. E para encerrar, presidente, cumprimentar o prefeito Ricardo Nunes. Eu estive acompanhando o prefeito na feira da APAS, da Associação Paulista de Supermercados. Lá estava o nosso governador do estado, Tarcísio de Freitas, o prefeito, o presidente da Câmara, da Assembleia Legislativa, André do Prado, e eu fiquei muito contente com o que eu ouvi, quando todos, de maneira uníssona, falaram da necessidade da diminuição da tributação nesse importante segmento que atende todo o estado de São Paulo, em especial a nossa cidade. Você tem supermercado em Sapopemba, você tem no Rio Pequeno, você tem na cidade de Tiradentes, você tem na Vila Carrão, você tem no Tatuapé, você tem no centro. E todos procurando atender toda essa população que se recorre a esse grande equipamento que é o supermercado. E o que me deixou muito feliz foi uma intenção de todos eles na diminuição da carga tributária. Nós precisamos de todas as formas, nas 3 esferas, na União, no Estado e no município, pensarmos em diminuir a carga tributária dos cidadãos, porque não é possível que a gente continue convivendo com essa verdadeira sanha arrecadatória. E quando a gente vê o nosso prefeito de São Paulo sinalizando nesse sentido, o nosso governador, a gente fica muito contente por comungar da mesma plataforma, da mesma visão de mundo, de diminuição da carga tributária dos brasileiros de São Paulo. Era só isso. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a todos que nos assistem pela Rede Câmara. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Por acordo de liderança, encerro a presente sessão. Convoco a próxima sessão ordinária para amanhã, quarta-feira, dia 17 de maio de 2023, às 15 horas, com pauta a ser publicada no Diário Oficial. Relembro também que estão convocadas 5 sessões extraordinárias após a sessão ordinária de quinta-feira, dia 18 de maio, 5 sessões extraordinárias aos 5 minutos de sexta-feira, dia 19 de maio, todas as sessões com pautas a serem publicadas no Diário Oficial. Estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.
Final da sessão plenária desta terça-feira na Câmara Municipal de São Paulo. Convidamos a todos para ficar de olho em tudo o que acontece nos trabalhos através do portal São Paulo SP Elege BR e das nossas redes sociais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Boa tarde.